pessoal, muito boa noite, muito bem-vindos a mais um Sabe Arquitetura da nossa temporada 2. Bom, eu sou a Cris Marcovecchio e eu te convido a estar aqui todas as quartas-feiras, às 20 horas, a ficar 30 minutos, é isso mesmo, 30 minutos com a gente todas as quartas-feiras. A gente ganhou mais 10 minutinhos para falar um pouquinho do universo da arquitetura para você. E foi algo que você pediu e a gente atendeu. E, gente, para falar um pouquinho desses 10 minutinhos a mais, na verdade, eles não são para estender um pouquinho para falar sobre os projetos, não. A gente sempre vai falar um pouquinho de um assunto que seja, entre aspas, polêmico para você, que seja de dúvidas, que te tragam dúvidas, que te tragam até alguns bloqueios em relação a esse universo que a gente vive e que a gente pode contar de carteirinha para você, porque é algo que a gente está há muitos anos no mercado e que a gente tem o maior prazer em poder esclarecer, tá? Então, eu convido vocês a entrar nas nossas redes sociais, que é na Amador Arquitetura, procura lá no nosso Instagram, no nosso LinkedIn, tem o Facebook, sempre você vai ver alguma notícia relacionada aos nossos projetos e assuntos como esse. Então, você aproveita, manda um direct pra gente e peça sua dúvida, seu esclarecimento. Vai ser um prazer poder usar esse espaço aqui para te atender, tá bom? Pessoal, queria dar mais um recado também para vocês, super importante, que agora o VRT Channel tem app próprio. Antes você entrava na Soul TV para fazer a instalação do app da VRT, e agora se você for na lojinha, né, ou seja, do Android ou da própria Apple, você é só digitar VRT Channel e você vai encontrar. E para acessar é super simples, você clicou, você já entrou no nosso canal aqui, tá bom? Pessoal, hoje a gente vai falar de um projeto bem legal e bem diferente do que a gente viu na semana passada. E é um projeto muito especial para mim. Ele já tem alguns anos, mas assim, sempre que a gente coloca ele nas nossas redes sociais, ele é sempre um sucesso. Principalmente quando a gente fala da cozinha dele, porque ela sofreu uma transformação muito grande. E você vai ver aí na série das imagens do nosso vídeo aí que a gente produziu para vocês conhecerem. É um apartamento residencial também, de uma família. Essa família, quando a gente começou o projeto, tinham 3 membros e quando a gente acabou o projeto, passaram a ter 4 membros. Veio um bebê aí no meio do caminho. E isso foi muito legal porque esse casal já pensava em realmente ter o segundo filho e a gente foi presenteado com essa surpresa. Então a gente já foi pensando no quartinho desse bebê antes dele estar na barriga da mamãe dele. Isso foi muito legal. E o motivo deles terem mudado de apartamento, porque esse foi o segundo apartamento deles, foi justamente esse. Ir para um apartamento maior, para ter mais conforto, para ter mais aconchego. Eles, na verdade, mudaram de bairro e queriam um apartamento maior, mais amplo. E eles tinham algumas expectativas que são bem interessantes e a gente separou nesse apartamento para vocês. A gente costuma às vezes dar uma dividida nos nossos projetos para que a gente consiga explicar bem os ambientes e não fazer uma correria inteira no apartamento, porque são muitas informações para dividir com vocês aqui. Então a gente hoje vai falar da cozinha dele e vai falar da sala dele, porque eles têm uma relação eles são bem ligados e eu vou explicar por quê. A nossa cliente, ela tinha um super sonho de ter um closet. E o nosso cliente, ele queria muito ter uma sala de TV com uma grande televisão para ver jogos e tudo mais. E a planta original desse apartamento, era um apartamento antigo, tinha, na verdade, um grande guarda-roupa no corredor. E a cliente tinha o sonho de ter esse super closet. E, na verdade, ela achava que aquele armário poderia ser o armário de roupas dela, que ficava, por sinal, muito distante do quarto onde ela ficaria, que seria a suíte do casal. E, apesar de a gente também não mostrar o apartamento completo, a gente vai mostrar esse detalhe para vocês, porque ficou bem interessante. E depois, num próximo programa, a gente vai mostrar ele com detalhes.
E aí, o que foi bacana nesse projeto é que nós pegamos o dormitório de empregada, que era algo que eles jamais imaginariam, e abrimos para a sala, trazendo a sala de TV desse casal. O que foi interessante? Nós pegamos o dormitório que eles pensavam que seria a sala de TV e transformamos no closet para cliente. Eu estou dando um spoiler da narração do vídeo, mas vocês vão entender depois. Para quem não entendeu agora, vocês vão entender depois. E a nossa cozinha ficou a cozinha dos sonhos do nosso cliente. Isso foi muito interessante porque, assim, na nossa primeira reunião que nós tivemos com o nosso cliente, ele até nem tinha muita ligação com cozinha, mas ele falou: Cris, eu quero a cozinha dos sonhos. Cris e Francisco, eu quero a cozinha dos sonhos. E a gente falou: a cozinha dos sonhos. E aí nós fizemos a cozinha mais que nós julgávamos melhor para eles. E aquela cozinha foi feita com tanto amor, acho que é por isso que ela é um sucesso de sempre que a gente posta ela, porque realmente as pessoas gostam muito. E ela tem uma particularidade, porque ela é uma cozinha quadrada. E normalmente cozinhas quadradas, elas dificultam um pouco o funcionamento delas. Porque você às vezes tem armário ou geladeira distante de pia, que não pode ficar do outro lado. E foi aí que a gente trouxe uma solução que ficou bem interessante, que vocês vão ver na foto, que agora não vou contar, vai ser uma meio que surpresa, vamos dizer assim. E que mais eu queria falar desse projeto? Vamos falar dos acabamentos deles. Eles tinham um estilo bem clássico, não clássico em formas, mas clássico em cores, muita descrição. E eles gostavam muito de tons voltados para branco e bege. E nós procuramos trabalhar esses tons como se fosse um projeto clássico, mas com linhas retas, linhas, né, trazendo um estilo clássico moderno. O clássico vindo pelas cores e o moderno vindo pelas linhas. E foi nesse resultado que nós chegamos. Vou puxar um pouquinho as cores que foram utilizadas nas paredes da sala e piso, e depois eu vou falar para vocês da cozinha, tá bom? E também vou dar um panorama geral para vocês entenderem como é que foi o espírito desse apartamento, tá? De decoração desse apartamento, tá? Nós utilizamos o piso vinílico madeirado. Esse piso vinílico, ele tem uma textura muito fiel com a da madeira. Então ele tinha as tábuas largas, então ele parecia ser uma tábua corrida mesmo, então ficou um resultado bem interessante. Fizemos uma pintura bem voltado para um areia, não é beijinho, mas é um off-white indo para um areia mesmo, acinzentado, tá? Com um pouco de bege. E isso aqui seria, vamos dizer, sala, com rodapés brancos, guarnições brancas e portas brancas. Porque depois veio a nossa decoração, e é isso que a gente vai falar depois. Para vocês terem uma ideia, as paredes da cozinha foram revestidas com esse porcelanato branco, porém nós tivemos duas paredes de destaque que foram feitas com tijolinhos recortados, tipo, né, os bricks que ainda não existiam aqui na época, eram os bricks, né? Só que feitos nesse porcelanato aqui, nós mandamos fazer especial. Vocês vão ver isso nas fotos. E a bancada, as bancadas da cozinha, foram feitas nesse granito marrom, que é o que a gente chama de marrom café. Ele é um granito que ele é um marrom acinzentado. Ele lembra muito São Gabriel, que é o preto, mas ele é marrom. Ele é muito chique, ele é muito sofisticado, ele sai do óbvio. E esse foi o resultado que nós conseguimos colocar aqui no nosso projeto. Então, pessoal, vamos lá ver o nosso vídeo. Vocês vão ver esses materiais aplicados agora nos ambientes. E depois eu vou ver o que vocês acharam, tá bom? Um beijo, pessoal. Até daqui a pouco. Vamos para o nosso projeto, pessoal.
Essa aqui é a planta original do apartamento, onde essa parte que você está vendo selecionada é a parte da sala e essa da esquerda, os quartos. Essas paredes amarelas nós demolimos e fizemos a alteração dos ambientes. O quarto nós integramos fazendo um closet e a sala nós abrimos o dormitório de empregada fazendo integração com a sala. Agora você vai ver as plantas ampliadas da cozinha. Aqui abaixo à direita, no lado da planta, você vê a entrada de serviços do apartamento, onde nós entramos pela despensa. Circulando pela planta, você consegue já se deparar com a cozinha, onde nós temos uma mesa para 4 lugares, uma bancada em pedra com cooktop e o restante, a parte das outras bancadas, onde temos lá a parte de lavagem e a geladeira. Já aqui na sala, você se depara com a sala de jantar, com um buffet à direita, saindo da cozinha, mas acima da planta você chega na sala de estar, que fica bem ao lado da varanda, e à esquerda da planta o home theater, que era o nosso quarto de empregadas. Então acabamos ganhando uma sala em L, ampla e integrada. Aqui nós vamos para a foto. Essas aqui são as fotos da despensa antiga, um ângulo da cozinha olhando para a despensa, e aqui a nossa cozinha original. Vejam que ela tinha uma dimensão boa, muito boa, porém quadrada, por isso nós chegamos no resultado da ilha que vocês vão ver nas fotos finais. Aqui já olhando para a nossa sala, olhando em direção à varanda, aqui a parede que nós demolimos integrando com a despensa, com o depósito. E aqui mais alguns outros ângulos da sala. O apartamento realmente está muito judiado, sem condição alguma, de aproveitamento. E aqui alguns ângulos, algumas imagens, alguns registros da nossa reforma. Aqui você vê o assentamento do piso, a construção do forro, a instalação das luminárias, já em fase de pintura. Aqui uma sanca que nós fizemos e alguns testes de iluminação já aprontando para nossa finalização. Vejam a nossa cozinha como ficou. Reparem o revestimento especial que nós desenvolvemos, que eu mostrei lá no nosso vídeo. Aqui os ângulos da sala de estar, tudo bem aconchegante, com um toque de sofisticação. E ao mesmo tempo um pouco despojado, vamos dizer assim, uma releitura de um clássico, Aqui, olhando da sala de estar, indo para a cozinha, alguns detalhes da nossa decoração, sala de jantar, alguns detalhes da nossa produção. Olha aqui a nossa sala de TV. Bem aconchegante. Aqui um outro cenário mostrando a iluminação e o nosso antes e depois. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Ficou um resultado interessante, Se eu falar para vocês que esse projeto é de 2014, vocês acreditam? É interessante saber a data dele, Na verdade, 2014, na verdade, já é um ano que muitos arquitetos já usam uma linha de muita neutralidade, diferente do que foi usado nos anos 80, ou até anos 90. Mas a gente sempre procura usar nos nossos trabalhos não só acabamentos, mais formas, mais soluções, que tornem cada vez mais o projeto atemporal. Atemporal significa o quê? Você olhar para aquele projeto e não que você não consiga determinar uma data, de quando ele foi feito, mas que ele fique agradável de se ver, que ele não fique uma coisa muito fora, da realidade daquele momento, vamos dizer assim, E quando ele tem linhas, de neutralidade, não só em linhas como cores, isso contribui muito, Não que seja errado, não existe muito certo e errado, existe realmente a personalidade do cliente
e aquilo que ele entende como agradável para ele. E a gente, na verdade, nós somos essas bússolas para conseguir interpretar esses gostos e para conseguir trazer para aquele espaço algo que fique harmônico para ele, não só para o gosto dele, mas para o uso que aquele espaço vai ter. Esse é o nosso compromisso sempre com os clientes, né? Então, pessoal, depois eu gostaria de saber a opinião de vocês, se vocês puderem comentar lá no nosso Instagram, eu vou ficar muito feliz, eu e o Francisco, nós vamos ficar muito felizes, é sempre muito bom ter esse retorno de vocês. E agora a gente vai passar para o nosso Dicas da Amador para contar um pouquinho sobre a decoração desse apartamento. Vocês viram que ele foi decorado, né? Então, e vocês acham que ele foi decorado depois da obra? Não foi não, a gente vai contar para vocês depois como é que foi, tá bom? E aí, pessoal, vamos para Dicas da Amador. Vamos contar para vocês um pouco sobre o processo de decoração, ou na verdade o processo completo desse trabalho, tá? Por que a gente gosta de dividir essas dores dos nossos clientes com vocês? Para que você não se sinta sozinho aí do lado onde você tá. Muitos clientes às vezes nos procuram perguntando, né? Ah, eu pretendo fazer a decoração ou parte da minha reforma, ou fasear os passos, porque de repente eu não tenho budget naquele momento para realizar, mas eu quero fazer uma coisa bacana. E isso é algo que é muito comum. Então é importante que você que de repente tem essa dúvida, saiba, porque muitas vezes é assim que se realizam os grandes projetos bacanas que você vê nas nossas redes sociais ou até em outras redes sociais, né, em revistas e tudo mais. Então é muito importante falar desse lado da dor para vocês. E no caso desse cliente, como é que foram determinadas as coisas? O nosso cliente nos passou uma verba que ele tinha disponível para fazer a reforma. Vocês viram que a reforma era de um apartamento antigo e esse apartamento ele precisou ser todo reestruturado. Ele teve modificação nas paredes, ele teve modificação, substituição de fios, de encanamentos, adaptações dentro dos banheiros. Não foram só trocas de acabamentos em si, o que já leva uma boa verba, mas também nós tivemos mudanças estruturais nesse sentido, de infraestrutura, não de estrutura em si, né, de pilar e viga, esse tipo de coisa, né, isso não ocorreu. Mas essa obra foi orçada com produtos de qualidade, com acabamentos de qualidade, pensando depois de um ano ser feita essa decoração. E os nossos clientes, eles eram tão bem programados, vamos dizer assim, eram pessoas tão planejadoras, que depois de um ano, quando acabou a nossa obra, eles nos procuraram e falaram: vamos agora dar continuidade à decoração. Isso sem que a gente tivesse fornecido verba para fazer uma decoração e tudo mais, mas eles já tinham se programado para juntar uma quantia financeira para que eles conseguissem substituir todos os móveis dentro da casa. Então, como é que foi feito o processo da decoração? Nós fizemos uma seleção baseado, né, no layout que vocês viram aí, nós fizemos uma seleção baseado já no conceito que nós tínhamos lá atrás, dos acabamentos escolhidos, da iluminação pretendida, para se escolher os móveis, as cores desses móveis, os acabamentos desses móveis, para que eles fossem orçados, né? Nós orçamos em diversas lojas, né? Acabamentos com móveis com conceitos parecidos. Então, por exemplo, uma mesa lateral da sala de TV. Ela foi orçada em algumas lojas, né? Com modelos com características parecidas, para que os clientes olhassem, verificassem valores e fossem até o local visualizá-las para poder fazer a compra. E assim foram feitos por todos os móveis, para mesa de jantar, para poltronas, para sofás, para tapetes, e assim sucessivamente. E foi um processo muito gostoso, porque realmente, apesar de ter sido um ano depois, foi um processo mais calmo, né, que não foi feito junto com a obra.
Então, foram dois processos intensos, mas tratados em momentos diferentes. Então, isso acaba dando um pouco de leveza para todo esse processo. Então, foi algo muito positivo também. Então, se você pensa em fazer dessa forma, fasear, né, fazer em fases, pense nessa possibilidade, porque muitos dos projetos são feitos dessa forma. E, diga-se de passagem, eles às vezes são feitos até com mais certeza das escolhas, porque você já está dentro daquela casa, você já sabe mais ou menos como é que são seus hábitos, as suas necessidades, às vezes você pode revisar um pouco aquele layout e fazer uma coisa mais adequada do que, de repente, no processo ao longo da obra, logo em seguida da obra. E, gente, estou falando isso como uma outra forma, tá? Eu não falo sendo contra de um jeito ou sendo a favor de outro, não. Isso depende de pessoa para pessoa, tem pessoas que já preferem fazer tudo, e é assim que a gente trata, de diversas formas, processos que têm uma estrutura principal, mas que existem variações, porque nós temos os nossos condicionantes, sejam financeiros, sejam temperamentais, sejam de gostos, e que devem ser respeitados. Isso para qualquer coisa na nossa vida, ainda mais num processo como de uma casa, comprar um conjunto comercial, que são às vezes grandes, se não maiores, mas grandes sonhos nas nossas vidas que estão sendo alcançados. Então a gente tem que levar isso muito a sério. Tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do programa. Dúvidas, mandem lá no nosso inbox, lá na Madu Arquitetura. A gente vai ficar super feliz de receber e mandem, porque esse último pedacinho, e não só os cases que a gente escolhe também, mas esse último pedacinho é dedicado a você. Então, manda que a gente quer a sua sugestão para a gente colocar aqui também, tá bom? Um beijo, pessoal. Até a semana que vem. Amanhã tem reprise às 8 da manhã, de mais 30 minutinhos, tá bom? A gente se vê. Obrigado, pessoal.